hora, porque eu vou falar alguma coisa do lado. E vou tentar aqui. Foi, gente? Não. Agora foi, né? Foi. Agora foi. Não. O meu foi aqui. Foi sim. Agora foi. Obrigada, então. Bom, então eu comecei trazendo aí que ela foi fatiada. Essa pergunta número 2 é o que eu venho trabalhando nos últimos seminários, não é? Que significa um laço social marcado por uma ordem de gozo. Bom, aí eu pergunto, então, já que eu vou estudar essa frase, que o sujeito histérico endereça o sintoma ao outro, que significa um laço social, a primeira pergunta que eu faço, se eu quero desenvolver o que Lacan está trazendo nessa frase, eu pergunto, então, o que é um laço social? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu já comecei a falar. Eu acho que eu comecei a trabalhar essa questão do que é um laço social, eu acho que foi ano passado, eu não sei, ou talvez no início desse ano, eu tentei lembrar, mas eu acho que foi por aí, o final do ano passado ou início desse ano. Então, o laço social eu comecei a estudar buscando em Freud, que Freud vai trazer a questão melhor do laço social no texto dele, no Totem e Tabu, no Moisés e Monoteísmo e na Psicologia das Massas e Análise do Eu, nesses 3 textos. Só que Freud, ele não traz lá esse termo laço social, mas ele questiona sobre o que funda essa civilização, para a gente poder entender essa questão do laço social. Então, o que funda, então, essa civilização? É uma outra pergunta que eu trago, o que funda? Se pensar no texto dele, de Totem e Tabu, ele vai nos mostrar a questão do mito, e que o mito, lá em Totem e Tabu, tem a função de designar um real, um impossível de formular. Através do mito, ele mostra. Tem algo que é da ordem do impossível. Esse mito, nesse texto, vai tratar puramente de uma perda de gozo, que designa todas as mulheres, de todas as mulheres, entre aspas, essas todas as mulheres, do pai primitivo. Mulheres de quem? Desse pai, a qual cada membro da horda hipoteticamente desejava e que ficou proibido depois da morte do pai. Proibido no sentido de uma lei contratual, a qual submetem os irmãos. Na concepção de Freud, a lei, a morte, é da ordem do simbólico, que vai metaforizar quem? Esse suposto pai primitivo, que é da ordem de um mito. Então, isso eu só trouxe um parágrafo, mas quem tiver interesse, vai lá em Totem Tabu e leia sobre o que eu trouxe aqui, tá bom? Bom, Lacan, lá no Arthur Dito, ele vai falar que isso que Freud está trazendo aqui, o que a gente está falando, não se trata de um pai orangotango, mas de um impossível, do gozo absoluto, o impossível de ser de todas as mulheres. Esse mito nos mostra que é primordial uma perda primeira para a sistematização de um laço social que seja possível. Além do mais, o laço social ele é concebido por Lacan, em 70, como um discurso no seminário 17. Então, eu fiz essa passada aí para poder mostrar para vocês que lá no seminário 17, Lacan vai falar essa questão do laço social, e ele vai nos dizer que é uma maneira de alinhar o gozo com a linguagem. O Quiné também traz que a questão é impossível. Para tal questão, é impossível, na medida em que o processo civilizatório permitiu o estabelecimento das relações entre as pessoas. Isso demanda a renúncia da tendência pulsional em atender-se ao outro como objeto a ser consumido sexualmente e fatalmente. Por que ele está falando isso, gente? Porque o homem ele tende a explorar o outro, a torturar, a matar, com o intuito de saciar no outro sua pulsão de morte erotizada. Então, para você entrar na civilização, você precisa reivindicar, né? Ou seja, logo, quer dizer, para entrar, e a civilização, de um certo modo, ela reivindica do outro uma renúncia pulsional, porque senão todo mundo ia sair matando todo mundo. É isso que o Quiné traz lá no texto dele.
o laço social é um ato, então, de enquadrar o quê? Essa pulsão aí, tendo como consequência uma perda real do gozo. Ou seja, você vai entrar no laço, mas você tem que renunciar, e quando você vai renunciar, você tem uma perda real do gozo. É isso. Na psicologia da massa, psicologia das massas e análise do eu, Freud vai construir as estruturas de laços afetivos, assinalando que são fatos de repetição e que se inspiram a hipótese de uma pulsão de morte trabalhar contra o quê? Uma pulsão de vida, que é Eros, que então une e faz laço. Então, apareceu aí a pulsão de vida que vai unir e fazer laço. Por exemplo, né, para a gente pensar na questão dos laços social, podemos pensar, através desse texto, pelo viés dos coletivos, a igreja e do exército. Quanto à igreja, os laços são tão sólidos, né? A gente vem vendo isso e acompanhando isso, que elas atravessam séculos. Laços que tendem o quê? Por que elas atravessam séculos pela religião? Porque tem ali como condição a obediência. Em outras palavras, Freud interroga sobre essa aceitação sem condições, o que permite chegar até a morte sobre as ordens. Ainda nesse texto, Freud vai destacar a estrutura libidinal da multidão, na qual cada indivíduo está ligado por traços libidinais, ou seja, por um lado, o líder, o Cristo, o chefe, e de outro lado, os membros do grupo. Então, a gente tem um líder aqui, o Cristo, o chefe, e do outro lado, a gente tem os membros. Temos aqui, então, o ideal do eu. Onde é que vocês pensam? Eu acho que muita gente já sabe, mas eu vou repetir. O ideal do eu, né? Temos o ideal do eu, onde o significante do ideal vem do outro e aquilo que Freud chama do objeto, melhor dizendo, o objeto da libido. Então, a figura desse chefe é aquele que está lá em cima, né? Ele está lá, o chefe está lá no lugar do ideal do eu. E ele vai gerar quem? Se ele está lá naquele lugar, ocupando aquele lugar lá em cima, no lugar do ideal do eu, ele vai gerar, então, identificação e amor. Portanto, é essa identificação no horizontal de cada um dos seus eus ideais, dos membros da multidão, que a partir daí renunciam às suas prerrogativas para partilhar do amor ao chefe. Bom, mais um pouquinho ainda falando sobre esse texto de Freud, da psicologia das massas e análise do eu, Freud vai destacar nesse texto, né, a relação do liderado com o líder, os membros lá do grupo, liderado por um líder. Cada liderado da massa tem relação com o líder, mas só que cada um tem essa relação com o líder, é um a um, que é possível dentro de um coletivo esse um a um. Pode, então, coletivizar em si, mas como? A partir da identificação com o líder. A partir da identificação, quer dizer, falei errado, a partir da identificação dos liderados entre si, os que estão sendo liderados por aquele líder. Também eu estou trazendo isso a partir da leitura do Quiné sobre a religião, que ele vai dizer que, na religião, todo praticante tem uma relação especial com quem na religião? Seja com o pastor, seja com o padre, né? É uma relação pessoal, isso é, um a um. E o Lacan vai dizer em 1945 que o sujeito do coletivo é o mesmo sujeito do individual. Bom, mais esse resumindo o que é um laço, eu vou para o número 4, para a gente pensar agora um pouquinho sobre o que é o laço histórico na histeria, pensando na histeria agora, ok? Pensando na histeria, então, quanto ao laço histórico e histérico, só há história por meio das histórias que se contam. E as histórias que se contam não só fazem laço, mas só são contadas em um laço social. Conta-se, então, para quem? A alguém ou para alguém, como dizia Rousseau. E o Lacan, gente, ele vai escrever, ele fala, quer dizer, em históricas com Y, no lugar das histéricas, histériques, em francês, que é essas palavras, que isso quer dizer que o inconsciente descoberto por Freud, o que quer dizer essa questão de nomenclatura, se escreveu com Y, se não escreveu com Y? Porque isso tem uma relação com o que Freud descobriu, com suas histéricas que se contam as histórias. Né? Então,
histéricas de Freud é que contam as histórias neurose que teria. Tem um barulho aí que eu não sei de onde é que está vindo, não sei se sou eu que estou escutando, acho que é algum áudio aberto, enfim. Aí eu fico aqui brigando com o áudio para falar mais alto que o áudio. Vamos lá. Pois bem, então, de fato, essa história com Y, né, que faz uma articulação com a histeria, hystérique, que em francês é com Y, eu deveria ter colocado aqui, não coloquei, para quem não conhece, esqueci. A história com Y é preferida da histeria, a história contada por via de onde? Essa história que eu estou trazendo aqui é uma história que é contada nos sintomas, gente, nas conversões, nas dissociações, nos desmaios, são contadas, e uma vez decifrada, não somente pela boca, é a história que fala de quem? Do pai e da mãe. Foi, sem dúvida, essa história que soprou, por exemplo, para Freud, por exemplo, o complexo de Édipo. Então, o que soprou aquela historinha para Freud desenvolver o complexo de Édipo? Essa historinha que é contada no corpo das histéricas e que traz uma mensagem cifrada, uma mensagem condensada, como Freud traz na interpretação dos sonhos. Uma mensagem está ali com todos os seus mecanismos de defesa. E aí Freud vai, através dessas historinhas, né, trazer para a gente a questão do complexo de Édipo. Lacan, ele vai continuar falando dessas histórias, né, da fala das históricas, referindo às histéricas. Isso nos faz pensar que a própria histeria, ela é histórica, ela flutua, navega, em função da história social, ao sabor das mudanças que afetam o quê? Sempre afetam os S1, significante mestre, que daqui a pouco a gente vai ver, seu parceiro. A histeria, então, faz laço, pois o sujeito histérico, no entrelaçamento desse laço com o outro, ele endereça quem? Faz laço pensando no discurso, a partir do discurso histérico e do discurso do analista, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A história das histéricas sobre os seus sintomas é um texto que está criado aonde ali? No corpo. Para Freud, o sintoma de conversão foi um desafio naquela época. Né? Por quê? Porque eles mostravam o quanto a linguagem e o discurso têm incidência sobre o que não é linguagem, a saber, sobre o organismo. Né? Quando eu falo organismo, é porque eu sempre penso que na histeria a gente tem que pensar que a anatomia da questão do sintoma é diferente da anatomia da medicina, da anatomia que o sujeito diz para o médico. Todo o meu lado direito está doendo, todo o meu lado direito está anestesiado, mas ninguém descobre nenhuma imagem e nenhum exame porque que todo o meu lado direito está paralisado e porque que todo o meu corpo ficou dessa forma depois de algum tempo. Então, é nesse sentido que eu estou trazendo o organismo. Aqui podemos sublinhar, então, que o laço social é uma maneira de enlaçar o sujeito e o outro. Isso significa que o laço social ele é estabelecido a dois. Quanto à histeria, né, eu não vou voltar a essa frase, que eu gosto dessa frase aí que eu acabei de dizer, que é essa daqui, que eu estou sempre indo e voltando nessa frase número 2, né, para a gente poder avançar, eu vou e volto nela várias vezes. E agora eu vou entrar nessa questão um pouquinho dos discursos, né? O laço social no discurso. Então, quando eu comecei a trazer isso para o seminário, eu comecei a trazer o discurso do mestre, os lugares dos discursos, e aqui hoje, como eu disse, eu vou trazer meio que de uma forma geral. Então, a gente precisa pensar, se eu quiser continuar trabalhando com aquela frase, o que são os laços sociais a partir dos discursos. Se eu vou estudar os discursos, daqui a pouquinho eu tenho que entender que esses discursos são esses matemas que estão aí, que vocês estão vendo, e que tem elementos. E lá no seminário tem esses elementos que são S1, S2, sujeito barrado e o A. Então, ele vai falar, o avesso da psicanálise, no seminário 17, diz que os aparelhos de discurso nos permitem, então, entrar nos laços. Os laços nos aparelhos. O laço social, como discurso, é uma concepção sob formas de vínculo entre os seres, que falam numa repetida experiência da busca de gozo. São formas de gozo que possibilitam as relações estáveis entre as pessoas. Pois bem, o laço social, então, né, que a gente vai tentar ver nesses matemas,
né, em relação ao sintoma de conversão, esses sintomas que eu venho trazendo, ataque, dissociação, tremor, palpitação, qualquer sintoma que for da ordem da histeria e que manifeste no corpo. Então, para a gente pensar, é constante escutar frases assim, eu escuto com frequência, quando eu não estou no discurso do analista, mas quando eu estou mais no discurso da histérica, né, eu escuto os pacientes dizendo o seguinte: os remédios não adiantam nada, as crises continuam. Será que precisa aumentar esse remédio? Ou será que precisa tirar esse remédio? E, enfim, sai essa palavra, que é uma palavra que se repete em inúmeros pacientes que a gente escuta na clínica. Doutora, o que é que eu tenho, então? Então, essa é uma frase que o sujeito vai... quando ele fala, doutora, o que é que eu tenho, ele está endereçando, seja para o médico ou seja para o analista. O que é que eu tenho? Me diga o que é que eu tenho. O Lacan, em 1970, ele vai, no seminário 17, ele vai nos mostrar e lembra, olha, lá Freud, gente, em Análise Terminável e Interminável, tem um texto, lá nesse texto, Freud vai referir o que cabe ao analista, né? E aí ele vai falar, realça que seria um erro grave pedir ao analista uma dose de normalidade e de correção psíquica, pois não devemos esquecer que a relação analítica está fundada no amor e na verdade, o que quer dizer no reconhecimento das realidades. Quando ele fala isso, que a relação analítica está fundada no amor e na verdade, eu pensei na relação transferencial, né, na relação de amor pela via transferencial, e nessa verdade é esse lugar aqui que a gente vai ver nos matemas que sustenta o lugar do analista, que aqui nos matemas eu vou falar daqui a alguns minutinhos, mas eu pensei nesse lugar. Aí ele brinca, né, e que Lacan brinca e diz assim, olha, Freud, ele era verdadeiramente... que ele fala que nessa frase, quando Freud fala que a relação analítica é fundada no amor e na verdade, ele vai dizer, essa frase tem o seu valor, mas a gente tem que perceber também que Freud, ele era um sujeito encantador, ele era verdadeiramente entusiasmado, mas aí ele aponta a falta de Freud, ele diz, mas Freud também tinha suas fraquezas. Isso eu só estou trazendo para vocês algo que está lá no seminário 17. E o Quiné diz o seguinte, analisar diz respeito ao laço social construído por Freud. Foi Freud que construiu esse laço social em outros termos, né? Não tem essa palavrinha laço, esse conceito, não tem esse termo. No início do século XIX, em que o analista ele se apaga como sujeito, por ser apenas causa libidinal do processo analítico. Ou seja, para ocupar o lugar do analista, o analista ele se apaga como sujeito. Então, certa vez eu fui interrogada por um neurologista me dizendo, Sandra, como o paciente te conta tudo isso? Como é que você conseguiu ouvir tudo isso? Como é que a gente faz para poder conseguir que o paciente fala isso, então? Só estudando psicanálise, né? Como é que foi que ele voltou a andar? Como é que ele conseguiu levantar? Ou como é que o paciente endereçou uma crise para você? Um sintoma para você? Como é que é isso, né? O que representa o movimento daquele sujeito de levantar, ter uma marcha trepidante? O que significa isso para a psicanálise? Então, Lacan vai afirmar que a posição do psicanalista ela é sustentada por esse lugar de objeto A. Então, eu só posso escutar tudo isso que os neurologistas me perguntam porque eu estou nessa posição de objeto A. O analista, na posição de objeto A, pode dizer ao sujeito, então, para eu poder conseguir ouvir tudo isso que eles estão questionando, que é em relação ao outro campo de saber, eu posso dizer ao sujeito, diga tudo o que lhe passar pela cabeça. E quando eu digo isso porque eu acredito que o sujeito vai produzir vai ser sempre valioso, por mais que o sujeito pense que não tem importância, mas vai ser valioso. Então, operar a psicanálise como um discurso implica sustentar uma posição subjetiva, posição que situa o sujeito em relação ao significante e às leis do significante.
Parece assim que parece não, eu estou sendo repetitiva, porque parece óbvio falar que o analista tem que ocupar uma posição subjetiva, mas não é tão óbvio assim, é preciso ser construído esse lugar. Para você ocupar esse lugar, você precisa construir no seu processo de análise, né? Então, parece simples, mas não é. Porque quantas vezes a gente escorrega desse lugar de analista e volta outra vez para esse lugar? Então, eu repito e insisto várias vezes, porque é uma posição que, embora a gente escute na psicanálise com frequência, é difícil escutar, ficar nesse lugar, tanto quando você está se tratando de neurose quanto está se tratando de psicose. Tá? Os discursos, então, essa é uma citação que está lá no seminário 17, eu vou ler essa citação, ele diz: os discursos em apreço nada mais são do que articulação significante. O aparelho cuja mera presença, o status existente, domina e governa tudo que pode surgir de palavras. São discursos sem palavras, que vêm em seguida alojar-se neles. Eu achei lindo isso. São discursos sem palavras. Está lá no 17. Mas que em seguida, mas que vem em seguida alojar-se neles. Então, vamos passar aqui para os matemas, esse número 6, que eu disse que, para a gente entender o discurso histérico e discurso do analista, eu não vou falar sobre discurso do mestre, nem universitário, nem discurso capitalista, tá? Eu não preparei isso para hoje. Se alguém quiser ou sugerir, eu posso preparar para outros encontros. Então, independente de qualquer discurso, Lacan falou, ó, gente, o matema tem 4 lugares e a gente tem esses elementos que estão aqui. Esses elementos vão circular nos discursos. Então, primeiro eu tenho que entender o que Lacan traz sobre os lugares. Então, ele vai falar o seguinte, bom, eu não coloquei nenhuma seta, nem subindo, nem descendo, nem articulando, porque eu nem cheguei ainda a trabalhar essa questão das setas que tem nos discursos. Aqui, eu vou só trazer aqui. Nós temos aqui o agente, né? E aqui o lugar da verdade, o campo do outro e da produção. Por que eu falei assim? Porque eu vou dividir. Do lado de cá, não sei se vocês estão vendo minha setinha, tem aqui a divisão vertical que institui do lugar, então, que na esquerda é o lugar onde que nasce o sujeito, aqui, onde nasce o sujeito. E do lado de cá eu tenho o lugar do outro, do significante, né? Então, os elementos são S1, significante mestre, o saber, o sujeito dividido, né? E esse A aqui, que é o objeto A, vamos ver o que isso tudo vai significar nos discursos. Então, é a conexão entre esses 2 lugares é que faz laço social, definindo cada um dos discursos. Então, o laço social, ele é instaurado, o que é? Tem que ter esse ato. Está vendo essa palavrinha do ato? Para acontecer um laço social, é preciso que aconteça um ato. Então, os elementos ocupam esses lugares de modos distintos. O S1, vamos pensar que agora o S1 no sentido do poder. O S2, o saber. O sujeito dividido e o objeto mais de gozar, que é o A. Lacan, ele acrescenta que esse aparelho, então, tem 4 patas. Ele chama isso aqui de 4 patas. 4 posições. Que essas 4 patas ou 4 posições vão definir 4 discursos. Ele diz que pouco importa a forma das letras onde escrevemos essa cadeia simbólica. Basta que algo das relações se manifeste. Então, pouco importa essas letrinhas aqui, onde é que elas vão circular nos discursos. Tá? Cada discurso, seja o discurso da histérica, que é esse DH aqui, e o discurso do analista, ele tem lugares específicos para quem se age e para quem é objeto desse laço social. Ainda o discurso, ele é estabelecido em uma verdade diferenciada e tem efeitos específicos. Essa verdade aqui, esse lugar, é o que eu quero continuar trabalhando e desenvolvendo, esse lugar da verdade. Porque essa verdade aqui, tanto no seminário 17 quanto no 18, que é do dissemblante, Lacan não muda esse lugar da verdade. É nomeado o lugar da verdade e ponto, tá? Então, eu falei que eu não ia trabalhar os outros, mas eu só vou mencionar aqui que os laços, pensando em termos de discursos, não são em número limitado, são 5. Então, se eu vou pensar em cada laço no discurso, eu vou pensar nesse lugar aqui, do agente e do outro.
Então, pensando no lugar do agente do outro, se for no discurso do mestre, a gente tem o senhor aqui no lugar do agente, e do lado de cá eu tenho o escravo. O senhor agenciando, fazendo um ato aqui para que o escravo produza algum saber. Se pensar no discurso da histérica, eu tenho aqui a histérica, que é aqui embaixo, ó, o discurso da histérica. Vamos lá para o discurso da histérica. No discurso da histérica vai aparecer essa letrinha, um sujeito dividido, né? Depois vai aparecer esse S1, que é o poder, o S2 e o A. E aí eu, Sandra, quis colocar aqui no lugar do S barrado, eu coloquei aqui o sujeito com o seu sintoma dividido, com por exemplo, uma conversão, uma fonia, uma cegueira, uma dor de barriga, um tremor, o sujeito aqui, que vai estar lá no discurso do histérico, que vai endereçar aqui para o médico, dizendo para o médico, doutor, o que eu tenho? Né, já fiz tal exame de sangue, ressonância, já fui reumatologista, fono, enfim, etc., tudo que vocês possam imaginar. Ninguém sabe o que eu tenho. Então, vai endereçar para o médico, fazendo um laço social com o médico, e o médico vai produzir aqui embaixo o quê? Um remédio, uma receita, ou um pedido de exame que a pessoa nunca fez, ou vai produzir alguma coisa da ordem do saber, um artigo, um livro, por exemplo. E do lado de cá, tem essa verdade que está aqui, que vai sustentar o sintoma do sujeito. Em cada sintoma, há algo de uma verdade, há algo de um gozo ali, que sustenta esse lugar do sujeito dividido ali com o seu sintoma. Tá? No discurso do analista, se a gente pensar aqui nessa posição, aqui a gente tem o analista, e do lado de cá a gente tem o analisante, que o analista vai agenciar para que o analisante tenha a sua produção lá de significantes. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Bom, Lacan, ele vai falar também do discurso capitalista, mas eu não vou trazer aqui, que é uma derivação do discurso do mestre. Deixa eu ver o que mais. Ele vai falar que, ele vai trazer lá no seminário 17 a importância do discurso do mestre como primeiro discurso e o segundo discurso da histérica, e em segundo o discurso do analista e, por último, o discurso do mestre. Ele vai trazer a importância, não, acho que eu falei errado. Ele vai trazer a importância do discurso do mestre como o primeiro discurso, e o segundo, o discurso da histérica. Só guardem isso. E em terceiro, o discurso do analista. Os laços, então, não são fixos. Por que os laços não são fixos? Porque, ora, o sujeito histérico está aqui, nesse discurso histérico, com seu sintoma, ora, ele está aqui no discurso do analista, aqui embaixo. Na sua análise, está ali. Aí, quando ele está olha para vocês verem se vocês conseguem perceber isso. É fácil. Aqui, o paciente, ele está aqui, no lugar do S1. Ele está em cima e à esquerda. Quando a gente pensa no discurso do analista, ele já circulou, gente, ele mudou de lugar. Ele está aqui, do lado direito, na parte superior, no lugar de S1. Por que ele mudou de lugar? Porque para ele estar no discurso do analista e para ele produzir, né, ele está nesse lugar que ele é agenciado por quem? Pelo outro. No discurso do histérico, é ele que está agenciando para o médico produzir um saber. São sujeitos que estão lá no ambulatório, que estão agenciando os médicos a produzir um saber sobre o sintoma dele. Aí, quando o sujeito vai tratar do seu sintoma com a psicanalista, que sou eu, ele muda de lugar, que sou eu que vou estar do lado de cá, ouvindo e agenciando ele produzir um saber sobre o sintoma dele. Ok? Bom, então eu vou trazer aqui a pergunta, várias perguntas, isso não é de um paciente, são perguntas que eu escuto, e eu estou trazendo aqui que eles falam. Você acha que eu devo fazer o quê? Por que eu estou assim? Ele está aqui, nesse lugar de analisante, perguntando, questionando, ele mudou de lugar. Você acha que eu devo fazer o quê? Por que eu estou assim? O que tem meu corpo? Você acha que eu posso melhorar? Será que eu vou ficar boa? Será que eu vou ficar bom? Então, esse é o modo da histérica se situar na relação aqui no discurso do analista. É o modo dela situar, e Lacan fala, né, faz com que esse modo de situar faz com que Lacan verifique se a invenção do mestre não partiu desse ponto. E Lacan questiona, será que o discurso histérico, a invenção,
partiu desse ponto. A histérica, então, ela procura quem? Um mestre. Aquele que ocupa essa posição de cima, da direita, a posição acima, e é a direita no discurso, esse daqui. Ela procura aqui, ó. Ela procura. Mas a gente precisa saber ocupar esse lugar aqui, e esse aqui também, o médico, porque ela pode, de repente, eu falo ela, mas é o sujeito histérico, tanto homem quanto mulher. No final, pode dizer, ei, como eu escuto, você não sabe nada do que eu tenho. Quem sabe sou eu, porque eu fui no Google, por exemplo, porque eu fui em outro médico, e o outro médico me disse que eu tenho isso e isso, e eu tomei tal remédio e fiquei boa. Ou porque o senhor Google disse que eu tenho isso e isso, e não é isso que você está acabando de me dizer. Então, é isso aqui, quando o sujeito endereça fazendo o laço e para o médico produzir um saber, você precisa também saber ocupar esse lugar aqui do outro, porque é possível o médico escutar isso que eu estou trazendo aqui, tá? O sujeito histérico quer que o outro saiba várias coisas, mas que não saiba demais, para que não acredite que ela é o prêmio máximo de todo o seu saber. Ela deseja um mestre sobre o qual ele reine, mas quem vai governar é ela. Está lá no Seminário 17, página 136. Então, é em volta do sintoma que se localiza e se organiza tudo que é do discurso histérico. Então, é certo que o discurso histérico é o que coloca a divisão do sujeito em primeiro lugar. Olha lá, a divisão do sujeito no discurso histérico em primeiro lugar. Vocês estão conseguindo acompanhar por esses matemas? Fui eu que fiz. Vocês estão percebendo assim que em termos de tecnologia, eu sou nota 10. Então, é maravilha. Mas a minha ideia era fazer com que vocês entendam o que eu estou trazendo aqui, lendo e a partir do trabalho que eu desenvolvi esse semestre. Então, vocês estão conseguindo acompanhar esses desenhos que eu fiz? Essas letras? Tá dando, ótimo, gente? Sandra. Tá ótimo. Ótimo e claro. Tá bom, tá muito bom, Sandra. Pois é, porque a minha ideia, em vez de eu ficar colando lá da internet ou pedindo alguém para fazer, eu falei assim, vou fazer do jeito que eu sei. E porque se eu estou entendendo assim, eu acho que eles também possam entender. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu vou aqui. Vou repetir, porque eu perdi a frase. É certo que o discurso histérico é o único que coloca a divisão do sujeito em primeiro lugar, à esquerda e no campo do agente. Então, esse lugar aqui, para a gente estudar Seminário 18, é importante a gente saber. Este aqui é o lugar do campo do agente, que a histérica ocupa com seu sintoma um sujeito dividido, tá? Tá ali. É sobre a forma de patologia que os sujeitos histéricos chegam, então, aqui, nesse discurso histérico. Em vista disso, recordemos que a histeria ela foi reconhecida e é pelo que ela é em relação ao saber médico, ou seja, ela parece todas as doenças, mas sem ser nenhuma delas. Tá? Sem ser nenhuma delas. Nem ser nenhuma delas. Ainda todo tratamento pode curá-la milagrosamente ou pode fracassar, que é isso que eu vejo. Todo tratamento da psicanálise, pelo viés da psicanálise, junto com outro campo de saber, a gente consegue milagrosamente, entre aspas, que é o que eu escuto, como assim milagrosamente o sujeito se recuperou? Ou pode ser um fracasso. É possível isso. As histéricas são teóricas, no sentido de que uma conversão coloca em questão a teoria. O lugar da histérica visa produzir saber, uma cadeia significante. Por isso, a gente coloca esse S1 aqui, né, no lugar do médico. De outro modo, o discurso do analista é o discurso da destituição esse daqui. É o discurso da destituição da lei. Melhor dizendo, da destituição subjetiva. Por isso que é possível com que o sujeito decifre o seu sintoma, fale, elabore o seu sintoma. No seminário 17, Lacan vai dizer o seguinte, olha, em relação agora ao discurso do analista, ele vai falar, então, assegura que o analista institui como experiência analítica é a histerização do discurso.
no tratamento analítico há uma histerização. A gente vai entender por que ele está falando que há uma histerização aqui, ó, entre o analista que está aqui e o sujeito que procura. Está aqui o analisante, melhor, o analisante que está aqui. Por que tem que ter uma histerização? Porque quem circula aqui, nesses lugares, vamos pensar na neurose, é o sujeito histérico e o obsessivo. Não vamos pensar no lugar da psicose aqui, não, porque senão eu vou ter que partir para outro desenvolvimento. Então, aqui vamos pensar só na neurose, né? Então, ele está dizendo, é preciso uma histerização. E imagina que os histéricos... Imagina-se, não é... No tratamento analítico, a histerização. Imagina-se que os histéricos não são estericizados. Ao contrário, os histéricos passam pela via da histerização. E a Soler vai dizer, diz que a histeria não é trabalhadora, mas sim questionadora. É necessário estericizá-la para que ela se transforme em histérica analisante. Isto é, esse sujeito dividido vem no lugar daquilo que trabalha, ou seja, todo mundo sabe, quem faz a análise, que para ocupar esse lugar aqui de analisante, sujeito dividido, é preciso trabalhar. Né? Trabalhar em que sentido? É preciso trabalhar no sentido de produzir. O sujeito no discurso, assim, o sujeito no discurso do analista poderá produzir, produzindo os seus S1. Através de quê? Das associações. Desse modo, é do discurso do analista que eu interrogo o sujeito histérico acerca do seu sintoma. E muitas vezes, quando eu, Sandra, estou aqui, nesse lugar de analista, agenciando, através de interrogações, perguntando, mas por quê? Quando? Isso te faz lembrar o quê? Quando começou? Mas o que significa isso para você? Né? O sujeito traz um significante. Perda, mas perdeu o quê? De onde que vem isso? Então, através desses questionamentos aí, que eu interrogo, eu escuto também as seguintes frases. Não sei, não lembro, Sandra, não quero saber disso, não adianta falar, não lembro. Quando a gente escuta essas através do que eu estou agenciando e do que eu escuto aqui, nesse lugar, eu penso. A gente está diante do recalque, né, que é estrutural. Não quero saber disso. É uma fala do discurso histérico. Espera aí. Ô, gente, onde é que foi minha última parte? Só um minuto. Tá aqui. Eu estou hoje perdida com as páginas. Hoje eu estou enrolada. O não quero saber disso é uma fala do discurso da histérica, que não deixa passar a história das cenas inconscientes. Ou seja, tem uma cena naquele corpo ali, tem algo da história do sujeito naquele sintoma, mas naquele momento o sujeito não consegue, não é possível passar. Então, quando a pessoa não consegue passar por causa do recalque, né? Então o sujeito diz, não quero saber disso, não lembro mesmo saber disso que você está me perguntando. O fato é que os fenômenos motores de um ataque histérico não é uma lembrança qualquer, por isso que o sujeito diz dessa forma. Você pode pensar, cara, não é possível, é muito recalque, ou por que ele não lembra, o que está acontecendo? Gente, porque é o retorno de um evento que causou a erupção da histeria, um trauma psíquico. É uma lembrança de algo que dói muito, e por isso é muito recalque mesmo, em alguns casos, tá? Em outras palavras, eu digo que um ataque histérico, uma conversão, é um retorno de um estado psíquico que o sujeito do inconsciente já experimentou anteriormente, e o retorno dessa lembrança traz ainda muita dor. Os sintomas são independentes do sistema nervoso, porque na paralisia, em outras manifestações, a histeria, é isso que eu estou dizendo, ela se comporta como se o sistema nervoso não existisse. Até o próprio sujeito que tem o sintoma no corpo, até ele, às vezes, fica se questionando sobre a anatomia do seu corpo, que não corresponde à anatomia da medicina. Eu escuto isso, tá? Um homem, então, de 40 anos, ele se queixa. Meus pés estão colados no chão, queimam, eles estão dormentes. Não importa se eu estou sentado, se eu estou em pé, se eu estou dormindo.
Eu tenho a sensação de que passa uma corrente elétrica. Ela sobe dos meus pés até o joelho. E aí, como que uma perna, né? Aí o sujeito questiona essa anatomia, esse sintoma no seu corpo. Como é possível sentir uma sensação de uma corrente elétrica? Não tem nenhum exame, o sujeito mesmo questiona, não tem nada que me mostre e aponta, mas eu não sei por que a minha perna tem essa sensação de que uma corrente elétrica está circulando ali. Então, isso me faz pensar, o sujeito ele não está simulando, gente, nem está fingindo, né? O sujeito histérico ele não é simulador, mas o que está ali parecendo que está simulando, que é fingimento, que a pessoa não quer sair do lugar, que tem muita resistência, é da ordem da histeria, a histeria que simula, a histeria que é nesse sentido que eu estou trazendo, que às vezes o sujeito olha, né, de outro, um médico, um neurologista, um reumatologista, um gastroenterologista, um ortopedista, que se diz, não adianta você ficar vindo mais aqui, que eu já te passei todos os remédios, não tem mais o que fazer por você, enfim. É por isso, porque é da estrutura mesmo. A neurose de histeria, ela pode simular qualquer doença, pode ir até para uma mesa de operação. O sujeito vai operar acreditando que operando ele possa, né, ficar livre daquele sintoma. A histeria, ela é corporal, o inconsciente, ele é corporal. Onde é que está o inconsciente? No corpo. É a melhor forma de quando a gente está trabalhando na histeria, é ver esse inconsciente se manifestando no corpo. O sintoma de conversão, então, ele tem uma mensagem que está ali no corpo. É encenação de quê? Aí eu vou trazer a questão da fantasia, né? Que quem tiver interesse vai estudar os textos de Freud, onde que Freud fala da importância da fantasia, e enquanto a gente vê que no sintoma tem algo de uma encenação, de uma fantasia inconsciente. Para a psicanálise, não há sujeito sem sintoma. E na clínica da histeria, constato que no clínica da histeria, constato que no sintoma, no corpo, há uma marca de gozo. Bom, no seminário 18, que é o seminário sobre o semblante, ele vai falar que o sintoma é aquilo em torno do qual gira tudo de que podemos. Gira tudo de que podemos. O sintoma é por ele que nós nos orientamos. No sintoma de conversão, diríamos, há coisas que nos dão sinal e das coisas das quais não compreendemos nada. Então, o corpo está dando um sinal, mas o sujeito não compreende nada. Então, em uma de umas entrevistas preliminares, uma paciente diz, cujo sintoma de conversão está instalado nos seus pés, uns pés tortos, enrijecidos, entra na sala de cadeira de rodas e no meio de uma sessão diz, posso levantar e tentar andar aqui para você ver como eu estou andando? Quando o sujeito fala isso, ele está endereçando quem? Para o analista, fazendo um laço aqui, está no discurso aqui, eu e o sujeito aqui, né, a partir daquilo que eu estou agenciando, ele está endereçando o sintoma, pedindo para andar e movimentar, para que eu observe. Pois é, pelo viés do discurso, então, desses dois discursos aí, o sujeito histérico, ora ele está no campo agenciando o médico, a produzir um saber sobre o seu sintoma, ora ele está no campo do discurso da análise, trabalhando em análise os seus significantes. No seminário 18, que acho que foi um dos dois últimos que eu falei, esse lugar do agente aqui, que é esse daqui, ó, do agente, chegar lá no 18, esses mesmos 4 lugares aqui, agente, o outro, produção e verdade, no seminário 18, Lacan vai nomear de forma diferente. Eu não vou trabalhar isso aqui, gozo, mais de gozar e verdade, mas esse lugar aqui, foi os últimos lugares, ele vai falar, tanto o analista, né, agora vai ocupar um lugar de semblante, como o sujeito com seu sintoma dividido vai estar ocupando um lugar de semblante. Né? E aí ele vai mudar essa nomenclatura mais no seminário 18. Então, se a gente observar essa mudança, eu deveria ter colocado um do lado do outro, mas foi. Se a gente observar essa mudança, vocês conseguem ver o que Lacan não mudou de lugar? Olha, no 18. Aqui a gente tem lá os lugares no seminário 18. E no 17? Que ele começou por aqui. Vocês conseguem ver o que ele não mudou de lugar? Sem eu apontar para vocês? Quem consegue ver pode falar aí pelo áudio. A verdade. Verdade. Exatamente. Parabéns para vocês. Se fosse prova, se fosse meus alunos, iam ganhar 10. Pronto. Aqui, o que Lacan, isso é importante a gente entender isso, porque aqui, o lugar do semblante,
do gozo, mas foi modificado. A verdade está aqui. A verdade, ele não muda de lugar. E, voltando aqui para o meu texto, Lacan vai dizer que o agente de cada discurso é um semblante, e o que muda em cada discurso, né, vai mudando, mas o que sustenta, né, é o lugar da verdade. Se a gente observar os matemas no seminário 17, vamos ver, eu estou repetindo, já falei isso para você, a verdade e o semblante estão do mesmo lado. Em quais os semblantes... Vamos pensar, então, nos semblantes no discurso. No discurso do histérico, o sintoma apresenta como um semblante, isso que eu disse, né? Quando o sujeito chega com uma conversão, quando ele chega ali com o seu sintoma dirigindo ora para o médico, ora para o analista. No seminário 18, ele vai introduzir essa questão de semblante e ele vai dizer nas primeiras lições que não há discurso que não seja semblante, e o que semblante é um significante. A partir do seminário 18, eu penso sobre a questão do sintoma, né, no discurso histérico, como algo, então, da ordem do semblante. É assim que eu quero começar a estudar esse lugar e que eu já comecei. O sintoma é o semblante, pois ele fala da divisão subjetiva, do gozo pulsional. Ele está ali endereçando ao outro. O sintoma de conversão entra no laço como semblante. O histérico tem um endereçamento ao outro muito evidenciado. Então, já o obsessivo, eu não falei aqui do discurso do analista que precisava da estericização, que é necessário estericizar para entrar nesse discurso. Então, a gente pensando aqui no obsessivo, como é que o obsessivo faz laço social? Pensando no lugar, que não é meu campo de estudo, mas eu estou trazendo um pouquinho aqui, não é meu foco, mas eu estou trazendo, então, que sobre o obsessivo. O histérico, ele tem um endereçamento do seu sintoma para o outro muito evidenciado, mas o obsessivo não. O sintoma obsessivo não faz laço social enquanto tal, porque ele é autista. O sujeito está ali fazendo o ritual do seu sintoma, né? A gente pode pensar no caso do Homem dos Ratos, né, que ele pensava, se eu fizer isso com meu pai, ele morre. Se eu fizer isso, algo pode acontecer com minha namorada. O obsessivo, para entrar, então, no laço social, no discurso, ele tem que estericizar. Mas como? Como é que ele vai estericizar? Ele precisa entrar na regra da associação livre. Então, se ele entra na regra da associação livre, é possível ele estericizar. Como lidar, então, gente, com a histeria hoje? Como eu vou lidar com a histeria na clínica ambulatorial? Como eu vou lidar com a histeria em qualquer outro campo de saber, onde eu preciso de... Quando alguém encaminha, quando alguém busca o tratamento da psicanálise, como? E aí eu trouxe num parágrafozinho que eu comecei a pensar desde Breuer. Freud recebeu de Breuer que é o método catártico para o tratamento das histéricas. Charcot, o apanágio das histéricas em ser tratada como uma patologia. Pois os histéricos sempre são acusados disso que eu escuto e repito, como simuladores, enganadores. A psicanálise de hoje não tem outro recurso, senão a histérica, que não está mais na moda, mas está lá. Quando a histérica provoca... Quando a histérica prova que vira a página, ela continua a escrever no verso. E na página seguinte, ninguém compreende, é que ela é lógica. Essa citação está lá na página, no seminário 17, acho que página 147, quando ele traz isso, que a histérica prova que virada a página, ela continua a escrever no verso. E na página seguinte. Ninguém compreende isso, é que ela é lógica. Ou seja, quando eu pergunto, né, como lidar com a histeria hoje? A forma de lidar com a histeria hoje, se eu estou num ambiente ambulatorial, se eu estou num ambiente hospitalar, é ali, aonde que eu estou lidando com o sujeito, seja no corredor, seja numa sala de fono, seja numa sala de... qualquer ambiente, não tem lugar. O que a gente precisa é escutar aquilo que o sujeito traz, né? Então, esse é o lugar que eu penso, né? Esse é o lugar que eu penso que ainda é possível, e a gente precisa insistir, e a gente não pode desistir deste lugar, mesmo quando o sujeito olha e fala assim, mas isso é histeria? Ah, não vou tratar disso não, porque são só gente que fica fingindo e simulando.
A gente não pode desistir desse lugar de apontar e tentar trazer, né, pelo viés da psicanálise, que não é simulação, não é fingimento, e que não existe mais esse termo nos manuais de classificações, mas existe a neurose está aí. E aí, o que eu pensei em trazer para vocês foi até aqui, e para ilustrar isso aqui que eu estou dizendo, trazendo e buscando estudar e insistindo, já tem acho que uns 2 anos que eu venho trabalhando com essa questão, não sei até ainda mais quanto tempo eu vou continuar com esse tema, porque o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se vocês já viram, vou ver se eu consigo passar aqui para vocês, tem um filme que quando eu vi esse filme pela primeira vez, há muito tempo, né, eu fiquei impactada, assim, que é da Augustine, eu acho que vocês já, não sei se vocês conhecem, eu fiquei um pouco impactada, porque isso é atual, o que traz lá naquele filme, né, sobre a histeria de conversão, é atual. Então, isso está lá desde a época de Charcot, o filme retrata sobre uma era charcotiana, mas ainda acontece. Então, eu vou ver se eu consigo aqui, ainda dá tempo, Leila? Não sei se a Leila está aí me ouvindo e nem Renato. Só pegar o carregador. 5 minutinhos. É possível, Leila? Sim. Está aberto aqui? Tá. Oi, Sandra, pode falar. Eu vou pôr 5 minutos. Eu vou tentar colocar 5 minutos, tá? Tá ok, tá ok. Se eu souber, né? Ô, Sandra, você pode falar o filme? Peraí. Deixa eu primeiro, minha filha, tentar abrir. Eu não sei nem se eu vou saber abrir isso. Peraí. Já escreveram nos comentários. O quê? Aí é sempre assim, eu me perco na hora de abrir, tá vendo? Agora não tá compartilhando, não? Tá compartilhando, gente? Está compartilhando sua terra, sua área de trabalho, Sandra. Jesus Sim. Cristo. Foi a mesma coisa que aconteceu no meu seminário de psicose. Eu sabia que ia dar problema. É só dar play ali mesmo. Você está compartilhando a área de trabalho, mas é só maximizar e dar play. Vou tentar voltar lá a última vez para ver se eu consigo compartilhar, tá? Sandra, não esquece de ativar o compartilhamento do áudio. É um ícone que aparece embaixo da tela de compartilhamento. Tá bom, vou tentar aqui, Maurício. Eu tenho que me concentrar. Primeiro eu tenho que compartilhar, né, Maurício? Pronto. Não. Primeiro você abre o filme, deixa ele paradinho, aí vai no Zoom, inicia o compartilhamento, seleciona o filme que ele vai localizar, tá? Mas clica nessa opção de compartilhar o áudio que aparece embaixo. Não foi ainda, não? Aparece a tela toda, né? Sandra, bota só em tela cheia agora, que ele está pequenininho, o player. Eu só tá diminuindo, meu filho. Ô, Maurício, você devia dar um curso. Sandra. Olha, Maurício, Aí, você deveria dar um curso, cara. Ia cheio de gente para fazer seu curso de tecnologia. Eu acho que é só apertar o verdinho lá em cima, Sandra. Foi? Foi? Foi. Se você... foi. É só o início para vocês verem.
Je suis ravie que tu aies perdu, parce que peut-être un petit peu te calmer. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je reprenne les services? Non, ça va passer. Sûr. Justine, c'est prêt. Mais qu'est-ce qu'elle fiche encore là? Elle est malade. Je t'en foutrais, moi, des malades comme ça. Il faudrait un bon agent de change. Chevalier. Vou tentar. Era isso, gente. Era isso. Quem quiser assistir depois esse filme, continua. E a imagem do filme não estava muito boa, mas foi o único que eu consegui fazer tudo isso, meio com a ajuda aqui do meu filho. Mas ainda continuo insistindo para o Maurício. Vamos abrir um curso, Maurício, para ajudar a gente. E o que, assim, eu queria trazer da cena desse filme, porque parece que é algo só teatral, que está lá no cinema, é uma atriz interpretando,
Mas não, gente, eu já vi, assim, ao vivo mesmo, diante de pacientes tendo crises dessa forma. Então, essa atriz aí está representando muito bem algo que é real mesmo. E aí, uma coisa que eu queria trazer também depois, por que tem essa respiração? O que acontece nessa cena com o corpo? O que esse corpo está mostrando? O que significa, né? Qual é a mensagem que traz nesse corpo e que a gente, pelo viés da psicanálise, sustentado nessa teoria, né, que eu venho trazendo aqui, o que a gente consegue trabalhar nesse sentido? Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, para fechar esse seminário nosso de 2020, que foi dessa forma aqui, né, pelo Zoom, mas para mim foi muito bom. Claro que se fosse presencial também seria bom, mas assim foi possível dar continuidade a esse tema que eu gosto tanto de trabalhar. Então, eu passo para vocês, ou eu não sei como é que está meu tempo aí, a Leila vai sinalizando, por favor. Então, Sandra, fechando com chave de ouro, realmente muito bom, vale a pena. Quem não assistiu, assistir inteiro, né? Parece que tem no YouTube. E é isso que você disse, né? Foi possível, fizemos como foi possível, né? E foi muito bom, né? Só te agradecemos e queremos que você continue, tá? Bom, obrigada. Agora, temos um tempinho, assim, 5 minutinhos para alguém fazer alguma pergunta, porque Vera já deve estar entrando. Tá bom? Vamos abrir, então, pessoal, quem quiser falar alguma coisa. Aproveita que Sandra está aí. Eu queria agradecer, Sandra, foi muito bom, muito boa a sua fala, e você tocou num ponto que é muito, parece óbvio, mas é muito importante, quando você disse que a histérica, histericizar o discurso da histérica, né? Porque a gente acha que a histérica vai, só porque ela é histérica, vai falar e vai trazer e vai trabalhar, né? Mas realmente você colocou uma questão aí que para mim fez muita diferença, de fazer isso falar, né? E não só ficar ali atuando, né? Exatamente. Agora, uma outra dúvida que eu trago por exemplo, assim, quando você pega um caso assim de obesidade mórbida, por exemplo, né? Isso está mais para histeria ou está mais para neurose obsessiva? Como você entende isso? Assim, é colocado como um sintoma de conversão porque é no corpo? Eu sempre fico na dúvida. Como entender esse sintoma, assim? Porque é no corpo, mas ele não traz o enigma da histeria, né? Sim, então, quem é que está falando? É Paola. Paola, sua última frase aí, acho que começou a tentar responder sua pergunta, né? É um sintoma que está ali no corpo, mas não traz o enigma da histeria, né? A histeria tem o seu enigma, né? E aí você tem que escutar de sujeito a sujeito para saber o que significa aquele corpo obeso, né? Mas em termos de histeria, de conversão, eu penso naquele corpo que perdeu a função que é de acordo com a anatomia. É aquele corpo que perdeu aquela marcha, que o sujeito não consegue mais, como dizem os médicos, ter uma marcha de acordo com a estrutura dele. A marcha está trepidante, perdeu a função, não movimenta mais. O braço, vocês viram no vídeo aí, da atriz, ela fechou, o olho fechou, o olho ficou colado, fechado. Né? A mão está enrijecida, o olho perde aquela função dele, o braço também, né? E sempre não, tem algo cifrado, tem uma mensagem naquele corpo, naquela mão, naquele olho, né? Então, eu esqueci o nome que a medicina dá para esse olho colado. Ontem mesmo eu atendi um paciente com o olho assim, com o olho meio fechado, e lá
fica lacrimejando e anestesiado o lado direito do rosto. Mas é por aí, eu não sei se eu acho que você começou a responder. A histeria tem um enigma, que tem a ver com anatomia, que não é a anatomia da medicina. Certo. Obrigada, Sandra. De nada. Sandra? Oi. Primeiro, agradecer a você por esses meses aí de transmissão excelente e com tanta generosidade. Aqui eu estou falando de Salvador, e não seria possível, né, acompanhar vocês aí do Fórum de Lagos, e que abriu a transmissão para a gente, assim, de forma tão de altíssima qualidade, rigor teórico, técnico, e a gente pôde acompanhar, né, nesses meses de pandemia, e agradecer o grupo, né, que eu continuo com você no grupo, né, de psicoses, e não tenho acompanhado de histeria, porque aqui no Mébius tem outras atividades, enfim. Eu queria só aproveitar e também falar a questão da epilepsia. Eu queria que você se pudesse comentar alguma coisa, porque me pareceu, nesse vídeo, um ataque epiléptico também. Parece muito, né? O que é que você acha? Parece ataque epilético. É uma coisa também que eu me deparo o tempo todo, né, com a medicina querendo apontar. Isso é epilepsia ou é histeria? Para mim não importa se é epilepsia, se é histeria. Eu trato daquilo que o sujeito traz. Se para a medicina é epilepsia e eles estão medicando lá, como eu atendi uma paciente várias vezes, em número, muito tempo mesmo. Então ela dizia que para neurologia era epilepsia, mas que tinha as próprias crises dela, que ela achava que não era epilepsia, porque tinha momentos que ela estava conseguindo associar, sabe? Então, assim, isso vem desde Charcot, desde Freud, é epilepsia, é histeria. É possível um sujeito histérico ter crises epiléticas e ter crises histéricas. É possível as duas coisas, né? Mas esse vídeo está retratando uma cena que talvez... Quando eu assisti a primeira vez, eu achei assim, gente, foi impactante, porque eu vejo isso, sabe? O sujeito endereçando mesmo, tendo na sala, no corredor, na sala onde que faz um vídeo, que chama vídeo EEG, os pacientes dormindo, acordando. Acho que é isso aí. Como é seu nome? Nadir, né? Nadir Galrão. Nadir, Sandra. Nadir, eu também queria agradecer nessa oportunidade da gente daqui, vocês de qualquer outro lugar do Brasil, a gente poder conversar, até essa troca possível através do Zoom, né? Isso também é bom, eu acho legal. Foi ótimo mesmo. Obrigada, Sandra. De nada. Então tá, né, Leila? Acho que a Vera deve estar por aí.